Fala pessoal, meu nome é Lucas e hoje estamos começando a nossa quarta aula de programação CNC básico. Na última aula falamos sobre códigos e funções e fizemos alguns exercícios de código G. Se vocês ainda não viram, assistem essas últimas aulas antes de começar esta aula, certo pessoal? Então vamos fazer mais um exercício para entender um pouco mais sobre os códigos G. Na última aula, no finalzinho ali da terceira aula, nós fizemos um exercício semelhante a esse. A única coisa que estava numerada aqui, P2, P3, P4, agora já tirei, certo? A gente já vamos começar a imaginar aqui cada ponto do desenho que nós vamos estar utilizando. Então eu tenho um quadrado, uma peça aqui que é de forma de quadrado, 150 mm, certo? Temos aqui o nosso ponto de segurança, o nosso PA, que é o ponto de aproximação. O nosso ponto zero vai estar localizado aqui na aresta, certo? Então, eu vou estar sempre usando aqui o ponto de segurança, que vai ter essa distância aqui de 20 mm de distância da aresta da nossa peça, certo? Então, vamos lá. Eu vou usar minhas coordenadas aqui em G90, coordenadas absolutas. Tem G91 que é coordenadas incrementais. Se vocês assistiram a última aula, eu falei para vocês estar acessando o blog lá para vocês estar dando uma lidinha para estar decorando esses códigos, certo? É importante que vocês decorem e entendam esses códigos. Então vamos lá. O G90 é coordenadas absolutas, certo? Agora eu vou do meu ponto 1 para o meu ponto 2. Ponto 1 é onde está localizada a minha ferramenta. Eu tenho que mover a minha ferramenta até o ponto 2, que vai ser o PS, ponto de segurança, certo? Para isso, eu vou usar o que? O G00, que é interpolação linear de avanço rápido, certo? Serve o quê? Para me movimentar, né, um deslocamento em velocidade rápida. Então, eu não estou fazendo usinagem, só estou me movimentando. Então, eu utilizo o G00. Então, eu fiz aqui G00, x menos 20, y menos 20. Mandei para o meu ponto de segurança. Agora, eu vou me aproximar da peça. Então, vou usar o G00, x0, y menos 20. Certo? E agora eu vou usar o que? Do ponto 3 para o ponto 4. Que é aqui o meu ponto 3 para o ponto 4. Vou usar G41, que significa liga a compensação de raio da ferramenta quando a mesma trabalha à esquerda do perfil. Então tem essa também. Como eu vou trabalhar à esquerda do perfil, eu vou utilizar o G41, que vai ligar a compensação do raio da ferramenta à esquerda. Se eu fosse trabalhar nesse sentido, à direita, eu ia usar o G42, certo? Que liga a compensação do raio da ferramenta quando a mesma trabalha à direita do perfil. Então, como eu vou trabalhar à esquerda do perfil, eu vou usar o G41, que liga a compensação. Depois eu vou utilizar o G01, x0, y50. O G01 é o quê? Interpolação linear com avanço programado. Então, já é programado, né, o avanço da nossa ferramenta. O que é o avanço? É a velocidade que a minha ferramenta vai se mover, certo? Então, o G01 já é utilizado para quê? Para fazer a usinagem, que é a função maior responsável pelo contato ferramenta-peça. Os eixos são movimentados em avanço programado especificado pela letra F. Mais para frente estaremos vendo um pouco sobre o avanço. Então, como eu vou fazer já a usinagem, eu vou utilizar o G41, ou G01. O G41 é para ligar a compensação de raio da ferramenta, certo? Então, G01, x0, y50. Então, já dei a descompensação e iniciei a usinagem. Né? A minha ferramenta fez isso aqui, ó, subiu. Y50. Meu ponto zero na aresta. Feito isso, agora eu sigo com as minhas coordenadas. G01, x50, y50. Depois, G01, x50, y0. Minha ferramenta veio parar para cá. E depois G01, x0, y0. Certo? E depois G01,
x menos 20, y menos 20. Então a minha ferramenta veio parar aqui. Certo? Nosso próximo aqui. Nosso próximo desenho aqui, nosso ponto zero se localiza no centro. Certo? Eu tenho um quadrado de 95. Então, o que a gente sempre falava, né? Que a gente imaginava o plano cartesiano representado no desenho, né? Nós imaginamos. Então, se é 95, eu tenho 47,5 para cá, para cima, para o lado, né? Dividimos em 4 partes, né? Então, tem 47,5 para cá positivo, 47,5 para cá positivo. E para cá, para a esquerda, negativo, e para baixo, negativo. Certo? Então, seguindo o mesmo ponto de segurança, ponto de aproximação, G90 é coordenadas em absoluta, e agora eu vou utilizar aqui, ó. Vou mandar minha ferramenta para G00, como eu estou me movimentando, vai ser G00, x menos 67,5, y menos 67,5. Por quê? Até aqui eu tenho 47,5. Só que como eu vou mandar para o meu PS, então mais 20. Né? Meu PS é o ponto de segurança. Então dá x menos 67,5 e y menos 67,5. Lembrando, pessoal, se vocês não assistirem as outras aulas, vocês não estão entendendo isso que eu estou fazendo. Que a gente sempre, nas outras aulas, nós imaginava o plano cartesiano, tudo, e eu não vou estar explicando mais isso aqui. Certo? Então vamos lá. G00, x menos 47,5, y menos 67,5. O que eu fiz? Minha ferramenta estava aqui. Andei x menos 47,5 e y menos 67,5. Então eu liguei a compensação de raio da ferramenta, né? Quando a mesma trabalha à esquerda do perfil, que vai ser o G41. E eu utilizei agora aqui o G01 para fazer a usinagem. G01 é o que? Interpolação linear com avanço programado. Interessante quando você está fazendo um programa, quando você estiver colocando código, vocês fazem a pergunta para vocês mesmos. G00, o que é G00? Interpolação linear com avanço rápido. G01, interpolação linear com avanço programado. E assim vocês vão decorando. Então, dei a compensação, utilizei o G01 para fazer a usinagem. X menos 47,5, y 47,5. Então minha ferramenta veio para cá, para esse ponto. Ficou em x menos 47,5 e y 47,5. E acompanhado pelo f, que vai ser o avanço. Depois eu utilizei aqui G01, x 47,5, y 47,5. Lembrando que nosso ponto zero está no centro. Depois eu utilizei aqui G01, x 47,5, y menos 47,5. Vim para cá. Depois G01, x menos 47,5, y menos 47,5. Vim para cá. E agora eu voltei para o meu ponto de segurança. G01, x menos 67,5, y menos 67,5. Certo? Então agora eu vou estar mostrando para vocês como vamos montar o nosso programa, né? No comando FANUC. Então antes de começar os programas a fazer o programa, precisamos de algumas informações, certo, pessoal? O que? Interpretar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar o desenho. Né? Tem um quadrado aqui de 50 mm. E depois eu tenho que saber se eu vou fazer minhas coordenadas em incrementais ou absolutas, se vai ser no sentido horário ou anti-horário, né? No caso, a esquerda do perfil ou a direita do perfil. A RPM, que é o que? Rotações por minutos. Mais para frente falaremos sobre isso. O AV, que é o avanço, né? E a profundidade que a gente vai estar trabalhando. Então a gente tem que estar sabendo tudo isso. A profundidade que a gente vai estar tirando de material, o avanço, a rotação por minutos, se é no sentido horário ou anti-horário, ou se é incrementais ou absolutos. Certo? Depois de ter essas informações, aí iniciamos o nosso programa. O nosso programa vai ter que ter o quê? Chamada, que vai ser o quê? O nome do programa. Então ele é acompanhado pela letra O. Sempre quando tiver no FANUC aqui, o nosso programa vai ser acompanhado pela letra O. E depois é representado por uns números. Então aqui vai ser O002120,
podia ser O0021, O0120, e aí por aí vai. Sempre nessa ordem, sempre vai começar pela letra O, e depois acompanhado por 4 dígitos numéricos, certo? Depois ele tem nosso programa é composto depois por um cabeçalho, que é onde vai ter os códigos de preparação e de cancelamento do programa, certo? Aqui é G90, que é coordenadas absolutas, apesar que meu programa vai ser em coordenada absoluta. G21, coordenadas em milímetros. G17, plano de trabalho X e Y. G54.0 peça. G40, descompensação. E G80, cancela ciclos. Mais para frente falaremos também sobre eles. Então, nosso cabeçalho vai ter essas informações de preparação e de cancelamento. Depois vem a linha onde vai ter a nossa ferramenta, que vai ser acompanhada pela letra T e a sua posição, que pode ser 01, 02, 03 e assim vai. E M06 significa troca automática. Podemos ver que tem aqui ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula chama EOB, né? Ele serve para indicar o fim do bloco. Então eu digitei aqui T01, M06. Eu tenho que colocar o EOB para indicar que finalizou aqui essa linha, certo? E assim por diante. Depois vem a rotação, que é RPM, que vai ser acompanhada pela letra S, 5000 e M03. Né? E M03 é o que? Liga o eixo árvore, certo, pessoal? Liga o eixo árvore no sentido horário. Depois tem aqui as coordenadas de segurança, né? Depois vem a compensação de altura, aproximação, as coordenadas de usinagem, descompensação e desaproximação. Depois vem aqui desliga o fuso, que é o M05, né, que desliga o eixo árvore. Depois vem M30, que significa fim de programa. Então vamos lá. Eu tenho uma pesca de quadrados de 50 mm. Então já indiquei aqui meu cabeçalho, a ferramenta, né, que vai estar na T01, M06 que significa troca automática. Já indiquei a RPM e já mandei ligar o eixo árvore, sentido horário, na velocidade de 5000 RPM. E vem aqui a coordenada de segurança. Essa coordenada de segurança eu vou estar utilizando o G00, Z. O Z é o eixo Z. Então nós não vamos estar mexendo com o eixo X e Y nesse momento, somente o eixo Z. Então o que acontece? G00, Z50. O eixo Z é onde vai estar a nossa ferramenta, certo? Então ela vai trabalhar com profundidade, certo? Ela vai trabalhar na horizontal. Então G00, Z50 é onde está a nossa ferramenta, né? Nosso eixo, que a gente vai trabalhar com questão de profundidade. Então, G00, Z150, né? Coordenada de segurança. Depois que eu posicionei minha ferramenta em Z, no eixo Z, em 150, vou dar aqui a compensação de altura, G43, H01. No caso aqui está 150, era para me colocar 100. Foi um erro meu aqui. Então tem que ficar assim, ó, G43, H01. O H é o corretor de altura, certo, pessoal? Se vocês assistirem a última aula, vocês vão lembrar que eu falo lá no finalzinho sobre H, que é corretor de altura da ferramenta. Então H aqui é onde vai estar, onde nós vamos inserir o corretor de altura da nossa ferramenta, certo? Está lá H01. Então aqui coloquei Z50, mas no caso era para me colocar Z100, certo? Então vai ficar assim, G43H01, de vez de Z50, Z100. Pronto, já dei a compensação de altura. Feito isso, coloco o EOB e vou para a próxima linha, que vai ser agora de aproximação. Agora eu vou mover o eixo X e Y, certo? O que eu vou fazer? G00, X-20, Y-20. Vou mandar minha ferramenta, ela está lá no ponto 0 peça, ponto 0 máquina. Vou mandar minha ferramenta para o ponto de segurança, certo? Então ela foi para cá, G00, X
menos 20, y menos 20. Isso movimentei o eixo x e o y. Agora coloco o EOB e vou para a próxima linha. Próximo bloco. Certo? G00, Z5. Mandei minha posição, meu eixo Z, para a posição 5. Estou a 5 mm de altura da minha peça. Quase encostando na face. Estou a 5 mm. E depois eu começo com a minha coordenada aqui de usinagem. G01, Z-5, F800. Então eu abaixei meu eixo, minha ferramenta para 5 mm da minha peça, certo? E indiquei aqui o avanço, 800 mm por minuto. G01, Z-5, F800 e traço, ponto e vírgula, é óbvio. E minha ferramenta ainda localiza aqui. A única coisa é que eu movimentei somente o eixo Z, certo? Agora eu vou dar aqui a compensação, né, do raio da ferramenta. Eu vou trabalhar a esquerda do perfil, então vou utilizar o G41. Liga a compensação do raio da ferramenta quando a mesma trabalha à esquerda do perfil. Então, utilizei aqui, ó, G41, o D. O que significa o D? D é corretor de raio da ferramenta. Então vai ser x0, y menos 20. Então, meu ponto 0 está na aresta, certo? Lembra que meu ponto 0 está na aresta. Então, mandei para o meu ponto A, PA, que é o ponto de aproximação. E dei a compensação de raio da ferramenta. Feito isso, agora eu vou começar a usinagem. Vai ser G01, X0, Y50. Então, o que eu fiz? Dei a compensação, depois eu coloquei X01, X0, Y50. Eu subi, iniciei a usinagem fazendo isso. Minha ferramenta fez esse trajeto. Certo? Depois, G01, que é interpolação linear com avanço programado, que nós utilizamos para fazer o que? A usinagem. X50, Y50. É óbvio. Fim de bloco, né? Então, vamos para outra linha. G01, X50, Y0. Então, minha ferramenta parou aqui. Depois, G01, X0, Y0. Certo? E agora, G01, X menos 20, Y0. Fiz isso com a minha ferramenta. E agora eu vou dar a descompensação, que é o G40. X menos 40, Y menos 40. E depois de dada a descompensação, G00, Z100. O que eu fiz? Subi com a minha ferramenta. Ela estava lá em Z-5. Agora eu mandei G00, Z100. Então eu subi com a minha ferramenta. E desliguei o fuso ali, que é o M05. Desligo o fuso. Depois M30, que é fim de programa. Então nós vamos estar fazendo isso. Nosso programa vai estar nessa ordem, certo, pessoal? Vai ter a ferramenta, a rotação, os coordenadas de segurança, compensação, aproximação, coordenadas de usinagem, compensação de novo, tanto de altura quanto do raio da ferramenta. E assim, depois da descompensação, desaproximação em Z, né? E depois desligar o fuso e fim de programa. Essa vai ser a ordem que nós vamos estar fazendo nosso programa. Conforme a gente for fazendo, vocês vão estar entendendo como vai ser feito. Então o G40 desliga a compensação de raio da ferramenta, certo? Como eu tinha dado a compensação, depois eu dou a descompensação.